Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Continuando a nossa resolução da FUVEST, venho agora resolver com vocês a questão M01 da FUVEST 2015. Questão essa que trabalhou geometria plana. Ele fala o seguinte: na figura, na página de resposta, a circunferência de centro O e raio R tangencia o lado BC do triângulo ABC no ponto D e tangencia a reta AB no ponto E. Os pontos AD e O são colineares, tal que o AD é igual a 2R e o ângulo ACO é reto. Determine em função de R. Item A medida do lado AB do triângulo ABC e o item B, a medida do segmento CO. Bom, vamos lá, pessoal. O que a gente tem? Eu vou aqui olhar a nossa figura da página de resposta e a gente vai preencher tudo que a gente sabe até o momento. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: nós temos aqui que o triângulo ACO eu tenho um ângulo de 90 graus aqui em cima. Isso vai ser importante para a gente responder aqui o item B. Sabemos que o ponto D e o ponto E são pontos de tangência. O que significa? Essas retas que são as retas tangentes, elas com o raio formam um ângulo de 90 graus. Então aqui eu posso descer o raio e vai ter também um ângulo de 90 graus. Eu sei que a distância de A até D é igual a 2R, porque ele me disse, e a distância de D até O vale R, porque é o raio da minha circunferência, e aqui vale R também. Beleza, qual que é a estratégia que a gente vai utilizar para resolver esse exercício? Observe que no primeiro momento ele quer a distância de A até B. A distância de A até B eu vou chamar aqui de X. Essa distância está nesse triângulo aqui pequenininho, que esse é um triângulo retângulo. Então é interessante você fazer o seguinte: ou você tenta determinar essa medida, que ela vai ser igual a essa, por quê? Temos um ponto aqui fora e esses dois pontos são pontos de tangência, então sempre teremos dois lados iguais. Só que determinar essa medida fica até um pouco mais chato, usaria dois Pitágoras, daria muito trabalho. Tentei por esse caminho, não valeu a pena. E aí o caminho interessante, quando você está trabalhando em triângulos retângulos dessa maneira, é você, por exemplo, utilizar ângulo. Eu posso, por exemplo, aqui chamar esse cara aqui de alfa. Por quê? Quando eu olhar para esse triângulo onde está o meu lado x, o que é esse x aqui? Ele é a minha hipotenusa. O que é o 2R? Ele é um cateto adjacente. Então é interessante eu determinar o cosseno de alfa. E aí eu posso determinar o cosseno de alfa olhando no triângulo grandão, que seria o AEO. É o que eu vou fazer. Então eu vou olhar primeiro para o triângulo AEO. Porque aí olhando para esse triângulo eu posso, por exemplo, calcular o cosseno de alfa. O que é o cosseno de alfa? O cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente, que seria a medida do AE, sobre quem? Sobre a hipotenusa, que é 2R mais R, que vai dar o quê? Vai dar 3R. Beleza. Só que aí, como é que eu faço para determinar o AE? O AE está tranquilo de encontrar. Por quê? O que acontece? Você pode aqui, ó, por exemplo, utilizar um Pitágoras e achar o AE, que é o que eu vou fazer. Então a gente tem o seguinte: se você for ver aqui no triângulo grandão para usar o Pitágoras, o 2R mais R é a hipotenusa. Então a gente tem 3R ao quadrado é igual a quanto? A um lado ao quadrado, que é o R, mais o outro lado ao quadrado, que seria o meu AE. Beleza, 3R ao quadrado vai ficar 9R ao quadrado. Esse R ao quadrado vai para o primeiro membro, menos R ao quadrado, igual a quanto? AE ao quadrado. 9 menos 1 vai dar 8, então 8R ao quadrado é igual a quem? É igual ao AE ao quadrado. Então quem vai ser o AE? Vai ser a raiz quadrada desses caras aqui. O R sai da raiz como um R, né? E o 8 é a mesma coisa que 2, raiz de 2. E aí a gente finaliza. Então, pessoal, o que acontece? O cosseno do meu ângulo alfa vai ser o meu AE, que eu acabei de encontrar, R vezes 2, raiz de 2, dividido por 3R. Posso mandar o R embora, então o que vai acontecer? O meu cosseno de alfa, ele vai ser 2 raiz de 2, dividido por quanto? Dividido por 3. E aí, sendo isso, pessoal, agora ficou legal. Por quê? O que vai acontecer? Eu posso, então, pegar agora esse triângulo ADB, então no triângulo ADB, o que eu posso fazer? Vou utilizar o cosseno do alfa. Cosseno do alfa, ele é o cateto adjacente, que agora no caso é o 2R, dividido pela hipotenusa, que é o que eu quero descobrir, que eu vou chamar aí de x. Cosseno de alfa é isso aqui que eu acabei de encontrar, então fica 2 raiz de 2 sobre 3, igual a 2R sobre x. Como eu quero encontrar o x em função de r, posso cancelar esse 2. Então, o x multiplica aqui, então vai ficar x igual, o 3 vai lá em cima, então vai ficar 3r, o raiz de 2 desce sobre raiz de 2. Posso racionalizar para ficar mais chique aqui, então vai ficar x igual a 3 raiz de 2r,
dividido por quem? Raiz de 2 vezes raiz de 2 da raiz do 4, que é 2. Então, essa é a resposta do item A. Fechou. O que a gente precisa fazer? No item B, ele pede para você determinar a distância de C até O, ou seja, esse cara aqui, beleza? Que eu vou chamar aqui, por exemplo, de um Y. Para resolver, então, o item B, o que a gente vai fazer? Lembra lá que eu comentei com vocês que aquele ângulo de 90 graus lá em cima seria importante? Por quê? Como aqui é um ângulo de 90 graus e nós temos essa medida aqui que é o CD. O CD, pessoal, ela é a altura relativa aqui à hipotenusa. Sabemos que esse lado aqui é 2R, sabemos que esse lado é R, esse cara aqui eu estou chamando de Y. E aí eu quero determinar o Y. A gente tem uma propriedade que são as relações métricas no triângulo retângulo, que vem nos dizer que se eu pegar um cateto e elevar ao quadrado, ele vai ser igual ao produto da sua projeção, ou seja, a sua sombra, que no caso aqui seria R, vezes quem? A hipotenusa, que no caso dá 3R. Aí ficou chique, porque ó, ficou y ao quadrado igual a 3R ao quadrado. Então, quem é y? Vai ser a raiz de 3R ao quadrado. Quem que sai da raiz? O R. Então, o y é igual a R, raiz de 3, e aí a gente finaliza o nosso item. Beleza, então, pessoal, essa aqui então é a resposta do item B e essa aqui de cima é a resposta do item A. É isso, então espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!